Prezado amigos, é com satisfação que eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, dizer da minha felicidade iniciarmos mais uma transmissão aqui do nosso projeto Pão Diário, né? Diariamente recebendo o poder de Deus através do estudo da lição da Escola Sabatina, né? Nós estamos aí na nossa lição de número 10, lembrando que a lição são 13 lições, nós estamos na lição de número 10, dizendo aí para você que ainda não comprou a tua lição, para se adiantar, a próxima lição ela tem como título o livro de Gênesis, né? Nós vamos estar estudando ali o livro de Gênesis, então você pode visitar o site cpb.com.br e se informar direitinho, o site é explicativo, ele vai chegar essa lição na tua casa aí com bastante tranquilidade, ou talvez você baixe o aplicativo ou visite o site Encontre uma Igreja, e tu vai encontrar então uma igreja adventista mais próxima da tua casa, e você vai lá, e você vai conversar com os membros de lá, como você vai fazer então para adquirir essa lição, tá certo? A nossa lição de número 10 tem como título O Caminho Através do Véu, e para bater esse papo conosco tão gostoso semanalmente, quero chamar meu querido irmão e amigo, pastor Isinaldo. Opa! E aí, Adão, prazer cumprimentá-lo. Quero cumprimentar aí a todos os amigos e amigas que estão assistindo aí no nosso canal, aí, nossos vídeos aí no Facebook. Pão Diário, lição da Escola Sabatina. É uma rápida recapitulação que a gente faz aqui da lição. E assim como o Adão mesmo anunciou aí, já estamos próximos de terminar esse trimestre. E é importante que você já vá em busca do novo manual aí, da nova lição, né? Na próxima transmissão, a gente vai ter a lição aqui manualmente, a gente vai mostrar para vocês a capa, etc. Mas o assunto é sobre o livro de Gênesis, ok? O livro dos começos ali, um importante livro da Bíblia, assim tão quanto os outros, né? E eu quero cumprimentar a todos que estão aí. E eu quero convidar, Adão, a cada um para a gente fazer uma oração aqui, a gente começar com uma oração. Exatamente. Né? Vamos orar, amigo, para que Deus nos conduza aqui nesse amém. momento de estudo da palavra. Ora aí, Adão, por nós aí. Ora aí, por favor. Ok. Vamos orar, Deus. Fechemos os olhos e curvemos nossas frontes e oremos, bondoso Deus. Em nome de Jesus, nós te somos muito agradecidos porque tu és bom, Senhor. E a tua misericórdia dura para sempre. A razão de estarmos vivos é porque o teu amor é incompreensível. Não tem como medir, não tem como compreender. E nós te agradecemos porque o Senhor nos ama e faz com que nós permaneçamos com vida. E que gostoso é, que bom é nós separarmos um dia da semana para podermos estudar a tua palavra. E nesse momento, queremos te pedir que teu Espírito Santo possa nos conduzir, nos iluminar a mente, a fim de que nós compreendamos aquilo que estudamos durante a semana que se passou. Por favor, seja o nosso orientador, o nosso guia, o nosso professor nesse momento. Nós te pedimos com perdão dos nossos pecados, por amor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ok? Jesus abre o caminho através do véu. Exatamente. O caminho através do véu, Reginaldo. Eu queria introduzir a lição desse momento, que estudamos a semana que se passou, e eu queria aqui desenhar um cenário, e assim que eu desenhar esse cenário, eu te passo a palavra para que tu possa dar continuidade aqui, porque, camarada, quando eu vi esse título aqui, O Caminho Através do Véu, e nós temos aqui como pano de fundo o santuário terrestre, né? E a gente fica pensando, então eu imaginei o cenário, o caminho através do véu, eu como hebreu, eu como judeu, eu vou até o santuário terrestre, e eu tenho diante de mim um véu, e eu levo a minha oferta, o meu cordeirinho, e eu sangro ali o meu cordeirinho, e o sacerdote então pega esse sangue, coloca no recipiente, e ele entra no pátio do santuário terrestre, e no pátio do santuário terrestre ele se depara com o altar de sacrifício de holocausto, e ele queima ali o corpo do cordeiro, e ele entra mais um pouco, e passa pela pia, e ele se depara com outro véu, e ele entra nesse véu, e ao entrar nesse véu ele está no santuário, no lugar santo do santuário terrestre, e diante do terceiro véu está um altar de incenso, né? Nós poderíamos aqui começar a dar detalhes, mas vai se delongar muito, depois a gente faz isso no decorrer da conversa aqui, e ele está ali com o seu recipiente, contendo sangue, no lugar santo, separado ali por uma cortina, por um véu, mais uma vez, do outro lado está o lugar santíssimo,
E nós podemos dizer assim, de maneira muito tranquila, que o caminho através do véu nos leva à sala de audiência de Deus, né? O caminho através do véu nos leva à sala de audiência de Deus. É mais ou menos essa linha aí que a gente introduz essa ideia? É interessante, Adão, a palavra-chave que está sendo repetida aí é essa palavra véu, né? E aí você fez com que, com essa sua introdução, você fez com que a gente imaginasse aqui a cena do desenho do santuário. Realmente, o santuário, ele havia essas divisões feitas pelos véus. Então, os véus dividiam as seções do santuário. Eu acredito que a lição ela vai trabalhar sobre isso, né? Sobre a necessidade de um véu, acho que na parte de, acho que é terça-feira, fala assim, por que precisava de um véu, né? Mas esses, assim, eu não quero antecipar o comentário de terça-feira, mas a gente percebe pelo título da lição é que Jesus ele está abrindo o caminho, né? Abrindo o caminho através do véu. Então, se não fosse por Jesus, esse caminho estaria fechado, né? O véu estaria fechado sem a gente ter acesso a esse véu. E talvez o amigo que talvez não tenha acesso à lição da escola sabatina esteja perguntando, mas que véu é esse? Você explanou muito bem. Eram os véus que dividiam as seções do santuário terrestre. Tá? Então, quando você entra, já tem o primeiro véu ali, que era o véu do pátio. Aí, para entrar no lugar santo, tem um véu que entrava no lugar santo, que servia. Quando falo véu, estou falando porta. E logo após, para passar do Santo Santíssimo, tem um terceiro véu. Então, havia como se fosse 3 entradas até estar na direta presença do Altíssimo. E se alguém não entrasse primeiro, essas portas estariam fechadas. E pelo título da lição, o título nos mostra quem abriu esse caminho para nós, né? Verdade. Quem abriu esse caminho para nós foi Jesus Cristo, o único que nos abre o caminho diante de Deus. Louvado seja Deus, né, Zinaldo? E no santuário terrestre eram os sacerdotes que iam todos os dias. E uma vez no ano era o sumo sacerdote. Nós tratamos desse assunto, foi na lição da semana passada, né? E os sacerdotes, eles iam na sala de audiência, no primeiro momento, todo ano, ali no lugar santo. Trabalhavam no pátio e no lugar santo, mais uma vez por ano, eles iam lá na sala de audiência, na sala de audiência de Deus, e o objetivo era comparecer diante de Deus em favor do povo, não era isso? Isso. O verso para memorizar diz aqui, capítulo 9, o amigo pode abrir a tua Bíblia aí, no capítulo 9 do livro de Hebreus, e no versículo 24 aí, né? Capítulo 9 do livro de Hebreus. E o versículo 24 diz assim, não, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ou seja, assim como o santuário terrestre era uma maquete de coisas futuras, assim como o sumo sacerdote comparecia na presença de Deus para interceder pelo povo, olha que alegria a lição de sábado diz. Que alegria, Jesus Cristo entrou num santuário no céu, e o versículo 24 diz, por qual motivo? Olha o motivo da alegria. Para comparecer por nós diante da face de Deus. É isso que você falou. Jesus abriu o caminho, né, para comparecer por nós diante da face de Deus. Que coisa maravilhosa essa introdução aqui da lição de sábado. Nós temos um representante diante de Deus, né? Podemos dizer que podemos ir à presença do Deus Santo graças à pessoa de Jesus Cristo, né? Eu apenas quero enfatizar um detalhe aqui interessante, é o último parágrafo que é da lição de sábado. Talvez o amigo esteja aí com a sua lição da Escola Sabatina em mãos. O último parágrafo da lição de sábado trata sobre um evento muito importante, Adão, que às vezes a gente não enfatiza tanto. Um evento que fez parte do ministério de Jesus, né? A gente enfatiza o nascimento de Jesus, seu batismo, sua morte na cruz, sua ressurreição. Só que, e seu ministério intercessor no santuário celestial. Só que o ministério intercessor de Cristo no santuário celestial foi graças à sua ascensão. Então, a ascensão de Jesus, a gente não enfatiza tanto. E a segunda vinda de Cristo, que é um outro tema, Jesus voltará a essa terra, ela é condicional à ascensão de Jesus. O próprio Jesus falou assim, se eu for, virei. Quer dizer, estava condicional, né? Então, a ascensão de Cristo, o ato de Cristo ascender ao céu, dá condições para que ele esteja no santuário celestial intercedendo de nós diante de Deus.
Perfeito. Você quer ler, então, esse último parágrafo aí da parte de sábado? Não, que a ascensão de Jesus para o céu é central para a teologia de Hebreus. Isto marca o início do papel de Jesus e o começo do seu sumo sacerdócio, ministério sumo sacerdotal em nosso favor. E muito mais importante, né? A ascensão de Jesus marca o momento que a nova aliança, o novo pacto, a nova aliança, na qual provém elementos significativos para nós, para a gente se apresentar diante de Deus pela fé e tal. Então, assim, seja inaugurado. Então, a ascensão de Jesus é o marco inicial para todo esse serviço de Cristo em nosso favor no santuário celestial. Perfeito. Louvado seja Deus. Domingos, não, diz assim, né? Diante de Jesus, diante do Pai, né? Nós já argumentamos aqui já, porque sábado e domingo ali eles praticamente se completam, né? Sim. Mas Hebreus capítulo 9, até nós acabamos de ler o versículo 24, né? De acordo com essa passagem, qual o propósito da ascensão de Jesus é comparecer por nós diante de Deus, né? A parte de domingo ela diz isso. Porém, a parte de domingo também diz, Reginaldo, a respeito de três festas. Nós sabemos que o povo hebreu era um povo festivo, né? E as festas não eram sem propósito, todas tinham um propósito, o propósito era sempre salvífico, sempre direcionado a Jesus, a sua condição de vir nos salvar, etc. Mas a parte de domingo aqui, ela ressalta três festas em que o povo judeu eles não podiam faltar. Suponhamos aí que tivesse 10, 15, 20 festas, mas três dessas festas eles não podiam de maneira alguma faltar. Nós sabemos que pela dispersão eles foram para outros lugares, judeus foram para diversas outras nações, mas eles deveriam fazer um plano para poder estar em Jerusalém para participar dessas festas. E as festas que são três, diz assim, a Páscoa, né? A primeira festa, né? Seria a Páscoa, a outra festa seria a festa dos tabernáculos, e a terceira festa, que é a festa de Pentecostes, ou a festa da colheita, ou, digamos assim, festa das primícias. Vamos colocar Pentecostes, festa das primícias. E você, sendo um especialista no Velho Testamento, você poderia aí falar para a gente o que essas festas simbolizavam na missão de Jesus. O que essas festas aí, porque a parte de domingo diz isso, né? O que essas festas aí simbolizavam na missão de Jesus? Por favor. Olha só que interessante. Deus estabeleceu 7 festas para a nação judaica, começando com a Páscoa, né? A Páscoa é uma das principais aí. Aí nós temos o interessante, o próprio sábado, o dia de sábado também era uma festa. Todas as vezes que nós lemos sobre as festas, no contexto de Levítico e Êxodo, o sábado também está ali. Mas essas reuniões solenes, eram assim que eram chamadas, convocações solenes, eram 7 festas, dentre elas o dia da expiação, o dia das trombetas, Pentecostes, como você mesmo falou, primícias, colheita, né, tabernáculos, Páscoa, eram as festas. Dessas 7 festas, nós temos essas 3 que você citou. Em cada festa, Adão, era celebrado um elemento da salvação. Por exemplo, a festa da Páscoa era celebrada a questão da salvação. Foi o momento quando os judeus lá, eles marcaram com o sangue do animal as vergas da porta para que o anjo destruidor não destruísse-os, né? Não fosse destruídos no momento que eles saíram do Egito. Então, aquele sangue lá é uma própria representação do Cordeiro, de Jesus Cristo. E assim também as outras, por exemplo, as festas das primícias. Isso aí ocorre por ocasião da ressurreição de Jesus. Ao Jesus ressuscitar, ele era as primícias dos que dormem, como o apóstolo Paulo já trabalhou sobre isso, né? Então, assim, e outra, em cada festa havia o elemento do sacrifício do animal também. Jesus Cristo era representado pelo animal sacrificado. É interessante, quando Jesus ele atinge 12 anos de idade, não está na lição isso, mas isso me faz lembrar aqui, quando Jesus atinge 12 anos de idade, ele vai lá para Jerusalém, era um momento de festa, onde todas as famílias judias estavam ali, e ao ver os cordeiros sendo sacrificados, é ali que Jesus toma consciência de que ele também era o Messias, que aqueles cordeiros o representavam, né? Então, essas festas, elas celebravam 2 coisas, Ana. Elas celebravam gratidão e alegria. Gratidão pela salvação, alegria pela salvação, manifestada através da morte do animal, que era um símbolo da morte do Messias, de Jesus Cristo. Perfeito. E Jesus, então, diante do Pai, ele representa essas 3 festas para nós, né? Ele representa a passagem da escravidão, do pecado para a liberdade da vida em Jesus Cristo, né?
A festa dos tabernáculos, né, Zinaldo, para que o povo tinha que ir para Jerusalém e ficar acampado ali em barracas durante 7 dias, para lembrar o seu período ali de 40 anos no deserto, onde Deus cuidou deles, né? Coluna de nuvem, a coluna de fogo estava com eles, Jesus estava ali com eles, né? E a questão da festa de Pentecostes, as primícias, né? Os primeiros frutos. Eu queria ressaltar, embora a lição não entre nesse detalhe, rapidinho para nós passarmos aqui para a parte de domingo, ressaltar esse detalhe, né? Que o querido amigo pode ler depois lá no Salmos 24, né? O Salmos 24 ele vai ter uma ideia do que nós estamos falando, né? Na ascensão de Jesus Cristo aos céus, ele leva alguns grãos, alguns frutos do seu trabalho aqui, né, não? Ou seja, o povo de Israel, na festa de Pentecostes, eles deveriam, na festa das primícias, eles deveriam levar os primeiros grãos amadurecidos do trabalho durante o ano que haviam feito de plantio, né? Agradecendo a Deus pelo fruto do trabalho. E Jesus Cristo, quando ele ascende aos céus, quando ele se torna assunto aos céus, ele também leva os primeiros frutos do seu trabalho, né? A profecia diz que Jesus Cristo levou algumas pessoas ressuscitaram com Jesus quando ele veio da morte, essas pessoas subiram com Jesus ao céu. É lógico que isso é um assunto um pouco mais delicado de tratarmos agora, mas é só para dar esse, digamos assim, esse start, aí, essa curiosidade na mente dos nossos amigos que estão acompanhando conosco essa transmissão, que estão estudando a Bíblia conosco, para que eles busquem se informar e, quem sabe, num particular, a gente pode explicar para eles, né, pelo poder do Espírito Santo, como é que essas coisas aconteceram. Mas foi mais ou menos isso, né? Isso leva o resultado dos seus trabalhos também diante de Deus, né, para que seja aceito por Deus. Em Efésios capítulo 4, é o texto que trata sobre isso. Ele levou cativo o cativeiro. Então, quando ele ressuscita, ele leva para o céu aqueles que estavam no cativeiro da morte. Ele levou cativo o cativeiro. É certo que foram apenas alguns, né? Nós não sabemos quem foi e nem quantos foram. A gente pode inferir por alguns textos bíblicos, mas não sabemos quem foi nem quantos foram. Mas quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, algumas sepulturas são abertas, e quando ele ressuscita, outros ressuscitam com ele. Então, ele é a primícia dos que dormem. Então, assim como você colocou muito bem, a festa das primícias, as pessoas traziam diante de Deus os primeiros frutos de seu trabalho. Então, Jesus Cristo, ao ascender ao céu, ele apresenta diante do Pai os primeiros frutos de seu trabalho. Tá? E o interessante é que 10 dias depois ocorre o Pentecostes, né? Então, a festa do Pentecostes, 10 dias depois, deixa eu ver, a Ascensão, não, 10 dias, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, né? Sim. É isso mesmo, 10 dias depois, o Pentecostes ocorreu 10 dias depois da Ascensão e 50 dias após a ressurreição, tá certo? Que é a Páscoa. 50 dias após a Páscoa. A Páscoa, por isso que é chamado de Pentecostes, né? Que é a festa de número 50. E o Pentecostes, que é interessante ali, que é o derramamento do Espírito Santo, é uma demonstração celestial aos discípulos que Jesus Cristo estava sendo entronizado como Rei do Universo. E agora eles podiam pedir o que quisessem a Jesus Cristo. E eles pediram o poder do Espírito Santo. E ali foi o sinal de que Jesus Cristo estava sendo entronizado como Rei do Universo, né? Então é muito interessante esse relacionamento das festas com o ministério de Jesus. Maravilhas, não, perfeito. Segunda-feira fala a respeito do convite divino, é interessante, né? E nós estamos aqui batendo esse papo com relação ao santuário, e aí a lição, né? Lógico, Hebreus capítulo 12, verso 18 a 21, o apóstolo Paulo ali explanando o seu sermão, né? Agora, praticamente, ele vai um pouquinho antes do santuário celestial, né? Nós entendemos, através do santuário, que o objetivo de Deus era de estar perto dos seus filhos, né? De estar no meio, estar entronizado ali na vida dos seus filhos, né? E no capítulo 12, o verso 18 a 21 de Hebreus, ali está falando a respeito do convite que Deus fez para o povo de Israel, através de Moisés, para que eles subissem no monte, né? Eu vou tentar colocar assim numa sequência para ficar talvez melhor entendido aí para os nossos amigos que estão batendo esse papo conosco aqui. Um ano depois que eles saem do Egito, né? Eles estão ali nas bases do Monte Horebe ou do Monte Sinai, e Deus se comunicava muito com Moisés, com alguns outros que representavam o povo ali, né? E Deus pede em determinado dia, né? Antes que eles recebessem as tábuas dos 10 mandamentos, Deus pede para que eles subam montes, não. E a proposta,
Quando ele sobe ao monte, Deus faz a proposta, então, para Moisés, através de Moisés, a respeito da aliança, dos 10 mandamentos, de alguns estatutos, né? A instituição do tabernáculo, orientações do serviço do tabernáculo, orientações dos sacrifícios que deveriam ser realizados no tabernáculo, e o povo de Israel, eles subiram o monte. Interessante que antes que eles subissem ao monte, Deus falou para Moisés, olha, Moisés, você coloque delimitadores aí, né? Para que eles não subam totalmente aqui para cima, né? Porque vai haver trovões, vai haver raios, a terra vai tremer, e eles devem ficar, não podem subir muito, mas eles devem subir até um local específico aí. É isso mesmo que diz a parte de segunda-feira. E Deus tinha objetivo com isso. Né? Qual que era a ideia de Deus? Qual que era o objetivo? A lição já diz, né? Um amigo que de repente tem a lição e estudou, ele já matou a charada aí. Mas qual que era a ideia de Deus aqui que a lição nos diz que Deus queria fazer com o povo nesse momento específico aqui? A comparação, a gente faz uma comparação humana. Os pais sempre desejam estar próximos de seus filhos. Né? E o que Deus havia feito? Deus estava convidando, esse é o título da lição, o convite de Deus, né? Deus estava convidando o povo a estar mais perto dele. É lógico que o ato de estar mais perto de Deus, isso equivale a ter certas responsabilidades, porque Deus é santo e quanto mais perto dele, mais santo eu preciso estar. Na verdade, é ele mesmo que me santifica, não eu mesmo. Quanto mais perto dele, ele mesmo me santifica. Então, o objetivo de Deus era habitar com o seu povo, estar junto do seu povo. Tá? Êxodo 25, verso 8, quando Deus pede para construir o santuário, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, Deus desejava estar com o seu povo. Em João capítulo 1, quando o próprio Deus vem a essa terra em carne humana, está lá, João escreve, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, que é a mesma palavra usada para a construção do santuário. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, o desejo de Deus para mim e para você é que nós estejamos perto dele. Então, talvez o amigo aí se sinta distante de Deus, né? Talvez esteja longe, afastado, talvez um dia você já esteve congregando na igreja e não está mais. Esteja sentindo saudade da igreja. Sabe que Deus sinta saudade de você também. Né? E ele convida que você esteja perto dele. Pode se aproximar dele. Né? Pode se aproximar dele com toda a alegria do seu coração, com toda a vontade. Eu me lembro aqui daquele texto de Jesus, né, que ele fala, o que vem a mim, de maneira alguma, lançarei fora. Então, o desejo de Deus ao fazer o convite é para que o povo estivesse perto dele. E essa é a ideia que nós temos na lição. No santuário terrestre, fisicamente falando, Deus estava dentro do lugar santíssimo. O lugar santíssimo era o espaço mais interior do santuário. Deus estava dentro do lugar santíssimo, em cima da Arca da Aliança. E é interessante, o povo se Adão, você sabe qual que era a metragem mais próxima que o povo se aproximava de Deus no santuário terrestre? Era até a porta do pátio. Era até a porta do pátio, né? Até a porta do pátio, o israelita poderia se apresentar com seu animal. Da porta do pátio para dentro, ele fisicamente já não mais entrava. Mas ele entrava de alguma maneira. Ele mesmo não entrava, mas ele entrava de alguma maneira. Pela representação do sacerdote. Então, o sacerdote, ao adentrar para os cômodos interiores do santuário, ele estava se aproximando de Deus, representando o israelita. É muito interessante isso aqui, porque isso aqui nos faz ver a tipologia que havia entre o ministério sacerdotal e o terrestre e o ministério de Cristo. Hoje, Jesus Cristo ascendeu ao céu, está no santuário celestial por nós. Eu posso ter acesso direto ao trono de Deus. Eu posso ter acesso direto à sala de audiência do Todo-Poderoso. É certo que fisicamente eu não estou lá, mas eu posso ter acesso direto à sala de audiência do Todo-Poderoso, porque Jesus, o meu representante, lá está. O desejo de Deus é que eu esteja perto dele. Isso vai acontecer fisicamente um dia. Fisicamente um dia eu vou ter essa experiência, mas enquanto isso não acontece, o meu representante está lá por mim. Muito bom, Isinaldo. Finalizando aqui a parte de segunda-feira, essa galera no monte, né, o povo de Israel no monte, eles viram aqueles trovões, o monte tremendo, fumegando, e eles ficaram com medo, eles não quiseram ouvir a Deus, pediram para que Moisés, acho que está em Êxodo capítulo 20, verso 18 e 19, pediram para que Moisés falasse com eles, porque eles tiveram medo de Deus. E bacana a sua argumentação aí, né? Nós não devemos ter medo de Deus, né?
Moisés ele orienta o povo para que eles pudessem se preparar para o encontro com Deus, de maneira que nós entendemos que eu não posso, eu tenho que entender que eu estou indo na presença do Deus Todo-Poderoso, do Rei do Universo, mas eu não preciso ter medo, né? Porque é Ele quem promove esse encontro, é Ele que quer esse encontro comigo. O objetivo dele não é nos destruir, não, de forma alguma é nos aproximar de nós. Que legal, né? Que legal. Adão, que pensamento legal esse aí, viu? Rapaz, porque olha só, olha que interessante, cara. Olha que interessante, isso é um pensamento muito bonito. Se a gente se ajoelha, se aproxima de Deus com esse pensamento, a gente não precisa ter medo de Deus, porque Ele que quer, Ele que faz o convite, olha, chegue mais perto, né? Vem aqui comigo e tal. Vem aqui comigo, vinde a mim. Então, Deus mesmo faz o convite. Então, pela fé, né, a gente tem que acreditar que Deus quer estar conosco. Louvado seja Deus. E Deus, veja bem, na parte de terça-feira fala a respeito da necessidade de um véu. Deus, ele é santo, e ele sabe que não pode estar no mesmo espaço que nós, que somos pecadores, então ele estabelece alguns planos para que ele possa estar no meio do povo, para que o povo possa ouvir tua voz, entender mais ou menos o seu amor, mais ou menos, eu digo assim, daquilo que a visão humana, que a mente humana é capaz de compreender a respeito do amor de Deus. Então Deus estabelece alguns planos, e o santuário era um desses planos que Deus tinha, como você bem colocou aí, de poder estar na vida, né, do povo de Israel. E na terça-feira, falando a respeito da necessidade do véu, ainda no contexto do santuário celestial, diz que os véus do santuário eram limitadores, né? Como você bem colocou, o povo de Israel eles podiam chegar até a entrada da tenda da congregação, do santuário terrestre, mas eles não podiam entrar, né? E os sacerdotes eles trabalhavam no pátio, eles trabalhavam no lugar santo, eles também, o sumo sacerdote trabalhava no lugar santíssimo. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, Isnaldo, é essa questão de Levítico, capítulo 16, o versículo 1 e 2 aqui, eu resumi, né? O amigo pode ler na tua Bíblia aí, é Levítico, terceiro livro da Bíblia, capítulo 16, o verso 1 e verso 2, e eu fragmentei aqui os versos dizendo mais ou menos assim, Deus falando através de Moisés, ó, dize a Arão que não entre no lugar santíssimo, na sala de audiência de Deus, quando bem entender. Olha que interessante. Deus falou para Moisés, Moisés, avisa Arão que ele não pode ser descuidado com as minhas coisas. Por quê? Porque eu estou aqui. Eu sou Deus Todo-Poderoso e eu estou aqui. E é um perigo ele se descuidar de fazer as coisas da maneira como eu estabeleci que fossem feitas, porque a minha glória aqui dentro pode fulminar. Então, fala para Arão, né, para ele não agir de qualquer forma, não entrar aqui de qualquer jeito, entrar aqui nos horários estipulados. E aí a lição no capítulo, no Levítico ainda, capítulo 10, verso 1 ao verso 3, para a respeito dos filhos de Arão, né, que parece que não trataram de forma respeitosa, né, trataram levianamente as ordens de Deus, né? E fizeram as coisas de Deus nas ordens de Deus, e as coisas de Deus, trataram as coisas de Deus, Esinaldo, de maneira meio que leviana, descuidada, né? E lançaram fogo estranho diante do Senhor. E a profecia diz que eles foram consumidos, e eu fico pensando comigo aqui, lógico, né? Para que o amigo fique com medo, né? Para que os irmãos que nos assistam, que estão nos assistindo, fiquem com medo, mas nós devemos cuidar, né? Você bem colocou, né? O capítulo 11, o verso 28 a 30 do livro de Mateus, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, nós temos que ir a Deus como nós estamos, e Deus vai sentar conosco, vai nos escutar, né? Porém, quando alguém já sabe, já trata com as coisas de Deus, já aceitou a Jesus, ele tem que tratar Deus de uma maneira diferente. Ele sabe que ele está tratando com o Rei do Universo, todo-poderoso Deus, e as suas coisas, as coisas da sua casa são sagradas e devem ser tratadas de maneira sacra, sagrada, de maneira muito bem cuidada. Mas não quero me delongar nessa parte de terça-feira, mas eu fiquei pensando comigo aqui que se não fosse pela misericórdia de Deus, talvez como Nadab e Abiú, eu talvez já tivesse sido fulminado, sabe? Porque tratei as coisas de Deus de maneira leviana, não com o cuidado que deveria, né? E desculpe me delongar aqui na parte de terça-feira, mas, por favor, comente aí. Veja só, isso aqui tem que chamar a nossa atenção. Deus é o nosso Pai e deseja que estejamos perto dele, que nos relacionemos com ele com amor e com confiança, com alegria. Eu uso a palavra amizade também, que nos aproximemos dele com confiança e amizade. Porém, no entanto, todavia,
precisamos ter um pouco de cuidado. Qual é o cuidado? Deus é amoroso e misericordioso, mas ele não é o amigão, não. Quando fala amigão, a gente não pode tratar, é o amiguinho e tal, certo? Parceiro, opa, pera aí. Deus é nosso Pai amado e sempre nos amará. No entanto, não podemos nos esquecer que ele é um Deus santo. E que isso implica? A santidade de Deus, que a lição de terça-feira trata sobre o assunto da santidade. Santidade de Deus requer destruição do pecado. A santidade de Deus requer que o pecado seja fulminado na presença dele. Fulminado. Não combina no mesmo espaço. Não combina no mesmo espaço. Deus e o pecado não combinam. O pecado é fulminado na presença dele. E aí, Adão, nós estamos diante de um grande problema. Porque se Deus quer que nós estejamos perto dele, e nós somos pecadores, como que nós vamos ficar agora? Aí temos um grande problema. Aí Deus ele estipulou algo aqui. Algo que iria facilitar esse acesso, que era justamente o sacrifício. O sacrifício do animal. O sacrifício daquele animal iria extirpar o pecado de todos aqueles que se apresentavam diante da presença de Deus. É por isso que diariamente o sacerdote ele oferecia, por mais que ninguém aparecesse lá no tabernáculo, vamos imaginar algum dia lá, amanheceu um dia, está lá o sacerdote no seu turno, aí passa o tempo, ninguém aparece. Poderia ter acontecido um negócio desse. Mas naquele horário, o sacerdote ia lá, oferecia o sacrifício, independente se alguém aparecesse ou não, naquele exato horário ele oferecia o sacrifício. À tarde também ele oferecia o meu sacrifício, eram chamados sacrifícios diários. E esses sacrifícios eram independentes se alguém aparecesse com outro sacrifício. Esses sacrifícios iriam garantir a presença do sacerdote na presença de Deus e a presença de qualquer pessoa que aparecesse lá. Então, assim, Deus quer que nós estejamos perto dele, só que somos pecadores por natureza. Nós só não somos fulminados por Deus por causa da graça e da misericórdia de Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, perdoou os nossos pecados, e graças a Jesus Cristo e a sua intercessão por nós diante de Deus, podemos ser aceitos no amado. Paulo escreve isso, né? Aceitos no amado. Muito bom. Louvado seja Deus. E pegando esse gancho que você deixou para mim, essa bola quicando, eu vou dizer também, nós pegamos hoje, né, Sinal? Nós pegamos também o nosso cordeirinho, nós vamos até o santuário, nós levamos nosso cordeirinho é sangrado e por isso nós podemos ser assistidos diante de Deus, podemos estar na presença de Deus, ou seja, nós levamos Jesus Cristo, né? O nosso cordeirinho todos os dias nós levamos Jesus Cristo ali, não sei se à noite, não sei se o amigo faz aquela oração, a última oração do dia à noite, ou à tarde, ou de manhã, não sei, mas geralmente, né, Isinaldo, quando nós vamos, antes de dormir, né, nós vamos fazer um relatório diante de Deus ali, e a gente fala para ele todas as dificuldades e também das alegrias que nós tivemos durante o dia, e pedimos perdão dos nossos pecados com o nosso cordeirinho ali embaixo do braço, né, que simboliza Jesus, e por isso nós somos aceitos da presença de Deus. Oh, louvado seja Deus! É bonito, a lição é muito forte. Louvado seja Deus. Quarta-feira diz assim, Isinaldo, aliás, o novo e vivo caminho através do véu, né? Através do véu. O caminho através do véu nos leva à sala de audiência de Deus. E Hebreus, capítulo 10, o verso 19 a 22, o amigo pode ler aí a Bíblia conosco, capítulo 10 do livro de Hebreus, o versículo 19 a 22. Eu vou fazer a leitura aqui, Isnaldo, e você já pode pegar a palavra, ou eu vou fazer a leitura aqui, já vou introduzir alguma coisa para que você dê sequência aí. E diz assim, capítulo 10 do livro de Hebreus, o verso 19 em diante, diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo vivo e novo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, né? Uhum. Eu fiquei pensando nessa questão de vivo e novo caminho, Isinaldo. E é bem simples assim nós entendermos essa questão, né? Por que vivo e novo caminho? Porque o sacerdote aqui na terra, no santuário celestial, quando ele
entrava na presença de Deus para comparecer pelo povo, ele levava um sangue, sim. Ele fazia um caminho, sim. Ele entrava com sangue, sim, mas era um sangue do animal morto. Podemos dizer que era um caminho não vivo, mas era um caminho do animal morto, lógico, que representava Jesus Cristo, etc. e tal. Mas hoje nós entendemos que nós entramos também na sala de audiência de Deus, mas é pela nova aliança, é pelo novo e vivo caminho, o sangue de um Deus vivo, de um Jesus Cristo vivo. E aí o verso diz que nós temos que entrar com decisão. Eu achei interessante essa questão do versículo 19, né? Nós entramos com intrepidez, né? Ou seja, com decisão, decidido, não tímidos, né? No Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e caminho que ele nos consagrou através da sua morte, né? E o segundo comentário, para que você dê sequência aí, é a questão do versículo 22, Isnaldo, que diz assim: com sincero coração, tendo a consciência purificada, ou seja, certeza, nós podemos nos aproximar da sala de audiência de Deus, com Jesus Cristo como nosso representante, com a certeza do perdão, sem o peso da culpa, ou seja, com sincero coração, tendo a consciência purificada, ou seja, sem o peso da culpa pelo nosso pecado. Por quê? Porque ele já pagou o preço. É isso aí mesmo? É isso mesmo. Eu acredito que essa parte quarta-feira aqui do Guia de Estudos da Lição, para mim, é a parte central da lição. A lição ela é muito apelativa, ela é muito forte, muito cristocêntrica, apresentando Jesus Cristo como centro. Eu quero destacar duas coisas em Cristo. Primeiro, essa questão novo e vivo caminho. Tá? Esse conceito de caminho no Novo Testamento é um conceito muito forte. Isso começa lá em João. João escreveu muito sobre a questão do caminho, né? Então, o caminho, a palavra o caminho, ela expressa não somente um conceito filosófico, assim, teológico. Caminho significa uma pessoa, que é o próprio Jesus Cristo. Ele mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquela imagem de Jacó, ali em Betel, ele dormindo, ele tendo aquele sonho que ele vê uma escada, a escada que começa na terra, que chega até o trono de Deus, e os anjos de Deus descendo e subindo pela escada. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, Jesus Cristo ele desenvolve o assunto, dizendo assim que os anjos de Deus subiam e desciam sobre o Filho de Deus. Quer dizer, aquela escada é uma representação de Jesus Cristo ligando a terra com o céu. Então, Jesus é o caminho. Isso aí foi tão forte. Começou a chover aqui, está um barulho de chuva. Essa questão do caminho é uma questão tão forte para o Novo Testamento, que olha só que interessante, Adão. Essa questão do caminho é uma questão tão forte no Novo Testamento que a igreja primitiva, antes deles serem chamados como cristãos, que na verdade não foram eles que deram esse nome para eles mesmos, eles foram chamados pelos outros de cristãos. Eles se chamavam como caminho. O movimento se chamava caminho. Não era cristianismo, era caminho. O caminho. Está lá em Atos isso aqui. O pessoal do caminho. A pergunta é, por que eles foram chamados de caminho? Porque a pregação deles consistia nisso, em apresentar Jesus Cristo como o único caminho, o único meio que nos conduzia até Deus. E aí o apóstolo Paulo ele trabalha sobre o tema aqui. O novo e vivo caminho através do véu. É a pessoa de Jesus Cristo. Então, assim, a lição ela é muito cristocêntrica, mostrando que somente através de Jesus Cristo e nada mais o ser humano pode estar perto de Deus Pai. E aí, na lição de quarta, eu rabisquei a minha lição para escrever várias coisas, que a nossa única esperança é Jesus Cristo. Minha única esperança é Jesus Cristo. Né? Então, Jesus Cristo é a única esperança para o ser humano estar próximo de Deus. Né? E aí, esse é o primeiro aspecto que eu ia falar, sobre esse conceito de caminho. O segundo aspecto que eu queria falar, é sobre essa questão da fé. Que essa questão ela é expressa aqui nesses versos. Né? No versículo 19, você enfatizou aí a palavra intrepidez. Então, a pessoa se aproxima com intrepidez, com certeza. No verso 22, plena certeza de fé. Então, quero falar aqui para o amigo que talvez se sinta distante de Deus aí, né? Não tenha nem mesmo forças de orar, talvez esteja nos assistindo dentro de um carro, aí na escuridão do seu quarto, sei lá onde você esteja assistindo aí, né?
talvez você se sinta distante de Deus. Amigo, pode crer, pode crer. Você pode se aproximar de Deus com plena certeza de fé. Que Jesus Cristo, ele estará intercedendo por você, ele representando diante da presença de Deus, né? Creia em Jesus Cristo, ele é o único caminho. O único caminho. Amém, louvado seja Deus, né? Ainda finalizando aqui os meus dizeres aqui na parte de quarta-feira, Cristo, capítulo 29 de Hebreus, verso 24, né? Capítulo 9, 24 de Hebreus, ele entrou na presença do Pai para nos representar diante de Deus, né? Porém, a lição de quarta-feira, ela diz ainda que esse mundo aqui já teve dois representantes antes de Jesus. Um primeiro representante foi Adão. E, infelizmente, Adão caiu, pecou, Satanás ganhou dele, Satanás se tornou representante desse mundo. E como representante desse mundo, a lição de quarta-feira vem falando que Satanás, por vezes, ia fazer acusação contra os filhos de Deus aqui nessa terra. Olha, esse camarada é assim, etc. Ele não mentiu, não. Ele só ressaltou, na verdade, os pontos negativos, e verdade é que nós somos pecadores mesmo, né? Sim. A lição, ela diz que ele falou de Josué, do sacerdote, falou também de Jó, de Jó, e todos nós, independente de sermos cristãos ou não conhecemos a história de Jó, né? Porém, a profecia diz que Satanás ele foi vencido na cruz, né? E Jesus Cristo, quando venceu Satanás, se tornou representante deste mundo aqui, o nosso representante. Sim. E diferente de Satanás, o amigo pode ter essa certeza, diferente de Satanás, Jesus Cristo nos representa diante de Deus, mas com a ideia de salvação, com a ideia de perdão, com a ideia de vida eterna, e não de nos esculachar, desculpe usar esse termo aqui, não, e não de nos esculachar diante de Deus. Então, esse planeta, uma vez que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus e foi entronizado à direita de Deus, Jesus Cristo se tornou nosso representante aqui, Satanás não apita mais nada. Amém. Então, o amigo pode ter certeza que o nosso amigo Jesus não sai diante de Deus para nos acusar de nada, não. Mas não. Sai diante de Deus para nos salvar. E podemos entrar com intrepidez, com certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, porque Jesus Cristo já pagou o preço. Coisa bonita, né, rapaz? É muito forte isso aqui. Ok. Eles verão a sua face. Então, rapaz, aqui nós concluímos a ideia dessa semana. Então, quinta-feira, diz, subtítulo, eles verão a sua face. Hebreus, capítulo 12. O amigo pode ler aí o versículo 22 ao 24. E diz assim, ensinando que, enfim, chegamos a Jerusalém, enfim, chegamos a Sião, enfim, chegamos à cidade eternal, é isso mesmo? Nós já chegamos, o apóstolo Paulo está dizendo para os cristãos hebreus que estavam aqui na terra, olha, vocês já chegaram no Monte Sião, na casa de Deus, olha, vocês estão ali diante dos anjos, diante de outros mundos, olha, vocês já... E, de repente, os hebreus ficaram assim meio temerosos, como assim? Eu cheguei? Não, eu estou aqui ainda, eu vejo as coisas aqui, todo mundo ainda. Mas chegamos... Ou não chegamos? Chegamos ou não chegamos? Exatamente. Nós já podemos ver o rosto de Deus, já estamos na presença imediata de Deus? O que diz aí a Bíblia? Na verdade, há uma tensão, né? Na teologia tem dois termos, que é o já e não ainda. O já e não ainda, né? Sim, nós já chegamos lá. Mas como se eu estou aqui ainda, fisicamente falando? Sim, já chegamos lá pela pessoa de Jesus Cristo. Ele nos representa, tá? Então, a pessoa dele nos representa. Então, através dele, já podemos viver os primeiros segundos da vida eterna. Então, nós já chegamos lá. Ainda não, porque fisicamente estamos aqui, ok? Estamos vivendo ainda no contexto deste mundo. Mas, pela fé, nós entramos no lugar santíssimo do santuário celestial. Pela fé. É por isso que é chamado de justificação pela fé, né? Então, a pessoa ela é salva pela fé. Então, eu acredito piamente que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, pagou os meus pecados, ressuscitou por mim, ascendeu ao céu e está nesse momento, diante da presença de Deus, advogando ao meu respeito, intercedendo por mim. Então, essa fé faz com que eu me aproprie dessas bênçãos da herança, já, agora. Então, eu já posso sentir a paz, já posso sentir a presença do Espírito Santo, já posso sentir a comunhão celestial, já posso sentir que eu faço parte da família celestial. Tá? Então, isso é pela fé. E eu percebo, Adão, que Paulo, na verdade, ele está nos preparando, que acho que é a lição da próxima semana. Dá uma olhada aqui no título aqui. É o autor da fé. O autor da lição também já está nos preparando para o capítulo 11.
O famoso capítulo de Hebreus, a galeria da fé, né? Pela fé e tal. E essa fé, eu quero só expressar um detalhe importante, amigo e amiga. Essa fé também não é algo seu. Esta fé não é uma produção sua. A fé é o dom de Deus, para que ninguém se glorie, diz lá o apóstolo Paulo, capítulo 2 de Efésios, versos 5 a 10, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então, esta fé que você pode exercer em Jesus Cristo é a operação do Espírito Santo em seu ser. A pergunta é, então, o que eu tenho que fazer? A única coisa que você tem que fazer é usar o seu livre-arbítrio. Né? E assim, eu quero. E no momento que você decide assim, eu quero, o Espírito de Deus entra em processo para operar esta fé que consegue ver o invisível, né? A pessoa de Jesus Cristo. Amém. Essa fé e essa paz que você falou, nessa paz que excede todo entendimento. Então já chegamos enfim a Sião, chegamos enfim a Jerusalém Celestial, louvado seja Deus. Os crentes chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial por meio da fé. Amém. Sua experiência antecipa o futuro. A Jerusalém Celestial pertence ao reino das coisas que se esperam ainda, né? Também chegamos ao Monte Sião na própria presença de Deus, né? Através da pessoa de Jesus Cristo. A ascensão de Jesus Cristo é um fato, diz a lição, né? E a exortação de Hebreus é para nos apegarmos aí a essa confiança, essa confissão de esperança, né? Já chegamos à presença de Deus por meio de nosso representante maior, o Senhor Jesus Cristo. Amém. E finalizando aqui na parte de sexta-feira, eu achei interessante como é que finalizou o doutor Cortez essa lição aqui dessa semana, ele colocando a respeito do Consolador, né? Os discípulos do capítulo 14 de João, ali meio chateados, meio tristes, porque Jesus Cristo ia subir aos céus e eles iam ficar aqui passando dificuldades, e Cristo diz, olha, eu vou, e quando eu chegar aos céus, eu vou mandar um camarada assim, que é a mesma coisa que se eu estivesse aqui, é o Espírito Santo. E a profecia diz que Jesus Cristo, quando é introduzido aos céus, o capítulo não, porque Salmo não tem capítulo, Salmo 24, quando Jesus Cristo é recebido dos céus, quando todas aquelas festividades acontecem devido à ascensão de Jesus Cristo, vitória sobre o pecado e a morte, imediatamente o Espírito Santo desce sobre os discípulos, né? E aquela revolução toda acontece, o Espírito Santo, representante de Deus, ou seja, Jesus Cristo está conosco hoje, não fisicamente, mas está conosco hoje através da pessoa do Espírito Santo. Oh, louvado seja Deus. Amém, né? Amém. Deus maravilhoso que trabalha, nos convencendo do pecado, da justiça no juízo, da justiça e do juízo. Esse Deus Espírito que trabalha em nós, né, Isinaldo, para que nós possamos entrar com intrepidez diante de Deus, no Santo dos Santos, através do novo e vivo caminho que Jesus Cristo abriu para nós através do seu sangue. Exato. Só venho agradecer e finalizar aqui com algumas passagens bíblicas, mas depois de você. Sim, obrigado. Eu acho interessante aqui, na lição de sexta-feira, a pergunta número 2, aí, o amigo que acompanha aí o guia de estudos pode verificar, mas a pergunta número 2, são várias perguntas, e uma delas diz assim, né? Algumas pessoas podem se sentir tentadas em pensar que a oração de outros em seu favor é mais forte diante de Deus do que a sua própria oração. Eu não sei se já aconteceu contigo, né? Às vezes a pessoa fala assim, ô fulano, ora aí para mim aí, porque se você orar por mim, Deus atende e tal. Você pode orar por mim aí. Não há nenhum problema a gente pedir oração em nosso favor. Até a Bíblia fala isso, orai uns pelos outros. O problema estaria de eu acreditar que a oração do fulano tem mais acesso a Deus do que a minha oração. Isso não é bíblico. Sabe por quê? Se eu acredito assim, não, por exemplo, talvez esteja falando aí para um irmão católico que esteja nos ouvindo, né? E ele chega diante do padre e fala, padre, por favor, faça uma reza por mim, porque a sua reza vai chegar até o céu, então a minha não. Não, amigo, isso está errado. Isso está errado, porque as nossas orações, elas não têm mérito algum para serem apresentadas diante de Deus. Então, Deus ouve a minha oração não por causa da minha oração, não por causa da minha justiça. Então, todas as pessoas podem orar a Deus, porque o único intercessor que realmente Deus atende é a pessoa de Jesus Cristo. Então, Deus nos atende não por causa de fulano, cicrano, beltrano, não por causa de pastor, de padre, de doutor, de presbítero, etc. Deus nos atende por causa de Jesus Cristo.
Então, a sua fé precisa estar centrada nele. Adão, o apóstolo Paulo, eu vou ler o último verso aqui, me lembrei desse verso, e aqui eu termino minhas palavras. É um verso que não está na lição, mas me fez lembrar aqui. 2 Timóteo, eu acho, o capítulo 2, é o versículo 5, né? Deixa eu ver se é assim. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5. 1 Timóteo, desculpa. 1 Timóteo 2, 5. O amigo que está aí pode nos acompanhar. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, a única pessoa a quem você pode confiar para você ser atendido é a pessoa de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. E finalizo também com, mais uma vez, lendo o verso para memorizar, né? Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante da face de Deus. Amém. Que coisa maravilhosa. Eu quero encerrar com esse pensamento de Jesus Cristo. Nesse momento, está conversando com Deus ali, Isnaldo, falando, olha, está vendo aqueles dois camaradas ali? Os dois camaradas ali estão sendo tocados, guiados pelo Espírito Santo. E eles estão discutindo assuntos de tão relevância que nós colocamos diante dele ali, para essa galera toda, para esse povo todo que está ouvindo. Eu fico imaginando Jesus Cristo falando coisas boas a meu respeito, porque como meu representante, ele não vai falar. Imagine, rapaz, Jesus falando coisas boas a meu respeito, Adão. Imagine. Eu fico imaginando desse tipo de coisa, Deus falando, Jesus Cristo falando coisas boas de mim diante de Deus, eu não tenho palavras, eu fico meio que boquiaberto. Jesus, só o Senhor mesmo. Nem eu consigo falar coisas boas de mim, só o Senhor consegue fazer essas coisas. Jesus falando assim, olha, o Esinaldo lá é o meu filho, né? Então ele morri por ele, né? Ele tem fé em mim, né? Então temos que aceitá-lo, temos que perdoá-lo. Estamos conduzindo aí, querido Pai, nós estamos conduzindo, eu, o Senhor, o Espírito Santo, estamos conduzindo a vida desse povo aí. Que fantástico, que fantástico encerrar com esse pensamento. E com esse pensamento, né, quero convidar você para fazer essa oração final, nos despeça. Amém. E que nossos amigos que nos acompanharam nessa transmissão possam tirar um tempo mais para poder estudar a Bíblia, para poder ir a uma igreja adventista e lá receber. Não é que somente lá você vai receber, não, mas todos lá estão na mesma fé de receber de Deus, o poder do Espírito Santo para uma vida diferente, que você possa ir numa reunião da igreja adventista e ser beneficiado com a presença de Deus na tua vida. Por favor, Isnaldo, encerre essa transmissão de hoje com uma oração. Vamos orar, sim. Então, feche seus olhos, amigo e amiga, oremos aqui. Amado Senhor, nosso Deus, que maravilha de pensamento a gente poder dirigir a nossa fraca voz ao Todo-Poderoso Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra, o Rei do Universo, o grande e altíssimo Deus. Graças a Jesus Cristo, nós podemos estar perto do Senhor. Que maravilha! Nós não somos merecedores, não somos dignos de conversar contigo, mas sabemos que esse é o seu desejo. O Senhor mesmo nos convida a estarmos perto de ti. E graças a Jesus Cristo que isto é possível. Que o teu Espírito Santo, através dessas palavras que foram ministradas, possa alcançar o coração de cada pessoa que esteja necessitando de sua graça. Assim nós oramos no sagrado nome de Jesus. Amém. Amém. Reginaldo, obrigado pela parceria semanal, que Deus os abençoe nesse restante de dia aí. Fica com Deus e até a próxima transmissão. Forte abraço, Adão. Final de semana abençoado para todos aí. Tchau. Amém.